Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Libras. Hoje a gente fala sobre alguns materiais escolares que são muito comuns no contexto educacional. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe um like. E vamos para a aula! A aula de hoje é uma aula sobre vocabulário, e um vocabulário bastante específico para a área educacional, que são alguns materiais escolares que a gente comumente utiliza naquele contexto de sala de aula. Para hoje nós iremos estudar os sinais de atividade, caderno, caneta, lápis, livro e prova. Vamos então ao nosso primeiro sinal, que é o sinal para atividade. Para o sinal de atividade, nós iremos utilizar duas configurações de mãos. Conforme o dicionário Capovilla, a gente então configura a mão não dominante desta forma, aberta com os dedos unidos. A gente vai posicionar aqui do nosso lado esquerdo, para quem está sinalizando com a mão não dominante o lado esquerdo, inclinada com a palma para a direita. A mão dominante, no meu caso aqui, a minha mão direita, ela vai ficar configurada em A, acima da minha mão não dominante. Agora eu vou fazer um movimento retilíneo para baixo, baixando essa mão dominante e ao mesmo tempo, então, eu vou abrir a mão desta forma. Pronto. Esse aqui é o sinal que a gente utiliza para a ideia de atividades escolares. Necessariamente aqui a gente está falando de uma atividade que ela é de modalidade escrita. Então, é uma atividade que bem provavelmente o aluno ou você vai precisar responder escrevendo no caderno ou no livro. Então, é esse tipo de atividade que a gente está falando aqui. Esse sinal, a gente vai então agora ver um exemplo de aplicação. Suponhamos a seguinte oração: você fez a atividade de matemática? Como é que a gente pode sinalizar essa expressão? Vejamos, a gente vai precisar então aqui de 4 sinais para sinalizar essa oração. O primeiro deles é o sinal para a ideia de atividade que a gente acabou de ver. Pronto. Neste caso é uma atividade específica de uma disciplina, o sinal da disciplina aqui é matemática. A mão direita em M, a gente faz um movimento retilíneo para baixo e para cima. Matemática. Pronto. Logo em seguida a gente faz o verbo fazer. Aqui as duas mãos configuradas em A. Fazer, a gente vai tocar a ponta do dedo polegar. Fazer. E a gente vai utilizar uma expressão que é uma marcação de tempo, que é a expressão já. Já, configurado com a mão desta forma. Já. Vamos ver então como é que fica a sinalização dessa frase. Note que agora, durante a sinalização, eu fiz o sinal de já com as duas mãos. Essa é uma segunda possibilidade de nós sinalizarmos essa expressão já. Essa expressão, embora ela não tenha sido dita em português, é uma expressão que em Libras vai marcar o tempo no passado. É como se eu estivesse perguntando: você já fez a atividade de matemática? Que é exatamente o que a gente está perguntando em português, mas sem utilizar a expressão já. Isso a gente sabe por conta da flexão do verbo. Então vamos ver novamente a sinalização da frase. Pronto. Agora a gente vai estudar o nosso segundo sinal da aula de hoje. Nosso próximo sinal é o sinal para a ideia de caderno. De acordo com Márcia Honora, este é um sinal que a gente usa aqui no Maranhão, inclusive. A gente vai fazer o sinal de caderno com a mesma mão que a gente utilizou para o sinal de atividade, só que agora a nossa mão dominante a gente vai configurar aqui nessa configuração, que é como se fosse um D fechado. A gente vai então posicionar aqui acima da mão não dominante e nós vamos fazer um movimento helicoidal. É um movimento desta forma, mas a gente vai puxando então essa mão um pouco para fora, desta forma. Pronto. Então, este é o sinal para a ideia de caderno. É um dos sinais para a ideia do caderno. Existem outros sinais, mas para a aula de hoje a gente vai ficar apenas com este sinal. Para a nossa aplicação em contexto, eu tenho esta oração: eu esqueci meu caderno em casa. Esta é uma oração que muito provavelmente os alunos utilizarão em algum momento na sala de aula. Esqueci o meu caderno em casa. Para nós sinalizarmos em Libras, 3 sinais resolvem essa oração. A gente vai precisar inicialmente do sinal de caderno, logo em seguida a gente faz o sinal do verbo esquecer e finaliza então com o sinal de casa. Vamos lá. O sinal de caderno é esse aqui. Logo em seguida, o sinal esquecer, a gente vai configurar a mão dessa forma aqui do lado esquerdo da testa, e a gente faz então o movimento para a direita, o movimento retilíneo, puxando a mão, e a gente então vai fechar essa mão. A gente vai fazer esse movimento, olha só. Pronto.
Esse é o sinal do verbo esquecer. E aí então a gente finaliza com o sinal casa. Vamos ver então como é que fica a sinalização desta oração. Note que é muito importante que a gente utilize uma expressão facial para dar a entonação para a oração. Quando a gente sinalizou o sinal de caderno, praticamente a nossa expressão facial foi neutra. Pronto. Mas logo em seguida, para a sinalização dos sinais de esquecer e de casa, a gente precisou de uma expressão facial bastante carregada. Vamos ver novamente a sinalização da frase. Pronto. Agora vamos avançar para o nosso próximo sinal. Nosso próximo sinal é o sinal para a ideia de caneta. Esse sinal é super simples de ser feito. A gente vai configurar a nossa mão não dominante fechada, com o dedo polegar distendido, com a palma para dentro. A gente pode posicionar aqui à frente do corpo. A gente vai fazer apenas um movimento. Olha só, a gente vai fazer um movimento com o polegar, exatamente desta forma, como se de fato nós estivéssemos apertando aquele dispositivo na parte superior da caneta. Pronto. Um movimento ou dois movimentos são suficientes. Na nossa oração a gente tem a seguinte expressão: empreste-me uma caneta. Muito comum a gente utilizar a expressão do tipo, me empresta aí uma caneta, se você tiver. Então, nesse caso aqui a gente vai precisar de dois sinais apenas, mas a gente tem uma observação aqui do verbo emprestar, que como ele é um verbo direcional, a gente vai precisar então fazer uma movimentação diferente do que talvez a gente esteja acostumado a ver. Vamos lá. O primeiro sinal é o sinal de caneta e logo em seguida a gente vai fazer o sinal do verbo emprestar, mas nesse caso aqui, quem está emprestando é a segunda pessoa do singular, no caso você ou tu, e está emprestando então essa caneta para a primeira pessoa do singular, que no caso sou eu. Então eu estou dizendo assim, me empreste uma caneta. Nesse caso, o sinal do verbo emprestar no infinitivo ele é feito desta forma. Pronto. Essa aqui seria uma forma de dizer que eu empresto a você a caneta. Como a gente está pedindo uma caneta emprestada, a gente então vai fazer o movimento contrário. Desta forma, agora com a palma da mão para dentro. Essa aqui é a mão configurada na letra V. Pronto. Nesse caso, eu estou dizendo que o empréstimo vai partir de você para mim, para que haja concordância entre as pessoas do discurso aqui, no caso, as pessoas que estão participando dessa oração, que são sujeitos dessa oração. Como eu estou pedindo emprestado, eu vou fazer então o movimento daí para cá. Suponhamos que você vá me emprestar uma caneta, ou que eu esteja pedindo a você a caneta, que é o caso aqui da nossa oração. Então eu vou dizer, ou seja, me empreste uma caneta, ou empreste-me uma caneta. Eu vou repetir a oração para que a gente possa compreender de onde parte o movimento do verbo emprestar. A gente começa então pelo sinal de caneta. Note mais uma vez que é muito importante que a gente tenha uma expressão facial para dar entonação em toda a oração. Vamos avançar e a gente vai ver agora mais um sinal do contexto de materiais escolares. Este é o nosso próximo sinal, é o sinal para a ideia de lápis. Nesse caso, a gente vai precisar do sinal também que é muito simples de ser feito, que conforme Capovilla é feito desta forma. A gente vai configurar, pode configurar a mão em L, a gente vai encontrar a ponta do dedo indicador e polegar, mas a gente vai posicionar com palma para dentro, aqui na lateral direita da boca, para quem está sinalizando com o lado direito. A gente vai então fazer um roçado, ou a gente vai esfregar a ponta dos dois dedos, mais ou menos dessa forma, aqui ao lado da boca. Somente isso e já é o sinal para a ideia de lápis. Pronto, lápis. Na nossa oração a gente tem a seguinte expressão: você tem dois lápis? É uma pergunta e para isso a gente vai precisar de uma expressão facial de questionamento. A gente precisa, para essa sinalização, de apenas 3 sinais. A gente vai precisar do sinal de lápis, que a gente acabou de ver. Pronto. Logo em seguida a gente faz o sinal do numeral 2. Nesse caso aqui é 2 para a quantidade, então necessariamente tem que ser esta configuração de mão, tá bom? E logo em seguida a gente faz o verbo ter, que é um verbo super comum, configurado com a mão em L e tocando aqui a ponta do dedo polegar no meio do peito. Ter. Vamos ver então como é que fica a sinalização dessa oração.
Ou seja, eu pergunto, você tem 2 lápis? Note que quando nós sinalizamos o verbo ter, a gente intensifica a expressão facial de questionamento, que é exatamente para dar entonação dessa oração. Vamos ver novamente a sinalização da oração. Ok. Agora, então, a gente vai avançar para mais um sinal, para a gente completar, então, o nosso vocabulário sobre materiais escolares. Nosso próximo sinal é o sinal para a ideia de livro. A gente vai, então, sinalizar, conforme nos sugere aqui Capovilla, o livro desta forma, que é um sinal que a gente utiliza também aqui no Maranhão. A gente vai configurar, então, as 2 mãos abertas desta forma, o dedo polegar pode ficar distendido. A gente, então, vai posicionar a mão não dominante aqui na lateral do corpo, inclinada para o lado oposto. A mão dominante a gente vai posicionar um pouco acima da mão não dominante e a gente vai fazer este movimento como se nós estivéssemos passando as páginas do livro. Este é um dos sinais para a ideia de livro. Nesta aula a gente vai ficar apenas com este sinal. Na nossa oração a gente tem a seguinte expressão: abram o livro na página 75. Neste caso aqui, a gente vai precisar do sinal para a ideia de livro, a gente vai precisar da sinalização do verbo abrir para livro, porque abrir é um verbo classificador e a gente precisa definir a configuração de mão a partir do objeto que vai sofrer a oração do verbo, no caso aqui é livro, então a configuração para sinalizar o verbo abrir precisa ser alterado conforme as características deste objeto, que no caso é um livro. E aí, logo em seguida, a gente faz a sinalização da expressão página e finaliza com a numeração da página, que aqui é 75. O primeiro sinal, que é o sinal livre, a gente acabou de ver, é esse aqui. Pronto. E aí, a gente precisa sinalizar a expressão abrir ou o verbo abrir. Como ele é um verbo classificador, a gente pode perguntar o que está sendo aberto, o que eu vou abrir. Nesse caso aqui, eu vou abrir um livro. Como é que a gente pode abrir um livro? A gente pode abrir um livro desta forma. Então, essa aqui é a configuração de mão ou a forma que melhor representa a ação do verbo abrir para livro, que é o que a gente está abrindo aqui nesse exemplo. A gente faz, então, desta forma, unindo a lateral dos dedos mínimos das 2 mãos. Abrir livro. E aí, a gente faz, então, o sinal para a ideia de página. A gente configura a mão não dominante aberta com os dedos separados. A mão dominante, aquela mesma configuração que a gente utilizou para livro. E a gente, então, faz este movimento entre os dedos. Pronto. 3 vezes é suficiente. Esse é o sinal para a ideia de página. E aí, a gente vai finalizar a oração com o número 75, que neste exemplo é exatamente a numeração da página que deve ser feita a leitura, que vai ser abrir o livro aqui neste exemplo. Vamos ver então como é que fica a sinalização dessa oração. Opa! Nota que neste caso aqui é uma frase afirmativa, mas a gente pode utilizar e deve utilizar uma expressão para dar entonação de toda essa situação. Eu digo livro, abrir, note que nesse caso eu já faço uma expressão com levantar de sobrancelha e etc. Página 75, com um leve movimento da cabeça confirmando. Essa aqui é uma expressão que a gente naturalmente vai utilizar muito em sala de aula, principalmente quem trabalha como professor. Bem provavelmente em algum momento você vai poder dizer e vai precisar dizer abra um livro e aí especifique a numeração da página. Vamos avançar para o nosso próximo sinal do contexto dos materiais escolares. O nosso último sinal desta lista é o sinal para a ideia de prova, ou também a gente pode utilizar e interpretar como atividade avaliativa. Nesse caso aqui, o sinal de prova, ela vai ser feita dessa forma aqui. Pronto, a gente configura as 2 mãos exatamente com a mesma configuração que a gente utilizou para o sinal de livro. Pronto, só que agora a gente vai fazer aqui um posicionamento na lateral do nosso corpo, com as 2 palmas para dentro, tá? Como que uma sobre a outra. E a gente faz então o movimento dessa forma semicircular de cima para baixo. Prova, prova, prova. Esse sinal é um dos sinais que a gente utiliza para a ideia de prova ou de avaliação ou de atividade avaliativa.
Neste exemplo, nesta aula, a gente vai utilizar apenas esse sinal de atividade avaliativa ou de prova. No nosso exemplo, a gente tem a seguinte expressão: a prova de geografia será na próxima semana. A gente vai precisar então de todos esses sinais aqui que estão em amarelo. A gente vai precisar do sinal de prova que a gente acabou de ver. O sinal de geografia que nós vamos utilizar aqui é esse aqui, com a configuração de mão em G, fazendo este leve movimento. A gente vai fazer então o sinal de acontecer. Nesse caso eu vou dar preferência de utilizar este sinal de acontecer, que é verbo, mas a gente também tem este sinal, tá bom? Se você tiver outro sinal aí na sua cidade, pode utilizar. Acontecer, a gente vai fazer o sinal de semana, olha só, tem este sinal de semana, também tem este sinal para a ideia de semana, mas neste exemplo a gente vai usar semana. E a gente vai então utilizar o sinal depois. Vamos ver como é que fica a sinalização desta oração, que diz assim: a prova de geografia será na próxima semana. A gente começa pelo sinal de prova. Ou seja, a prova de geografia acontece na próxima semana. A gente fez o sinal prova e disse que é da disciplina geografia, então a gente fez prova, geografia. A gente faz então a sinalização do verbo acontecer ou vai acontecer. A prova será na próxima semana, ou seja, ela vai acontecer na próxima semana, ou seja, na semana que vem ou na semana depois. Esse sinal de depois é que vai dar uma intenção de futuro nessa oração em Libras, tudo bem? Vamos ver então novamente a sinalização da oração. Pronto. A gente finalizou então a apresentação dos nossos vocábulos, agora vamos para a nossa atividade da aula de hoje. Para a nossa atividade de hoje, você vai assistir um vídeo totalmente em Libras, sem legenda, sem tradução, sem áudio. Esse vídeo em Libras, a gente vai conseguir perceber todos esses sinais que a gente acabou de ver dentro de uma pequena historinha, dentro de uma pequena narrativa. Nesse vídeo, você deve ser capaz de identificar os sinais que a gente acabou de estudar, mas também identificar outros sinais que porventura você já deve ter estudado. Você pode, para responder essa atividade, fazer a tradução desse vídeo e colocando nos comentários aqui abaixo. Coloque a sua tradução e eu vou lhe dar um feedback, isso em qualquer tempo que você estiver assistindo. Se você está assistindo hoje, exatamente no dia que eu estou postando essa aula, ou daqui com uma semana, ou daqui com um mês, ou daqui com alguns anos, não importa, basta que você faça a tradução do vídeo e coloque aqui nos comentários abaixo que eu vou lhe dar um feedback. Essa é uma das possibilidades de você resolver a atividade de hoje. A outra possibilidade é você me enviar a sua tradução pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelas minhas redes sociais. Tudo bem? Basta que você identifique a aula, tá bom? Esse vídeo vai ficar disponível para você a partir de agora. Agora que você já assistiu o vídeo da aula, você pode digitar a sua tradução aqui embaixo. Eu desejo para você um bom estudo. A nossa aula de hoje finalizou. Bom estudo a todos. Eu espero sempre vocês aqui nas terças-feiras a partir das 19 horas para a gente estudar sobre língua de sinais. Um grande abraço e até mais.